Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com os irmãos. Também agradecer ao nosso pastor, na pessoa do nosso presbítero Jailson, e também toda a direção da campanha evangelizadora daqui da congregação de Antônio Martins. Desde já também parabenizando a mesma e deixando para a vossa meditação o segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Amém, meus irmãos? Desde já quero convidar a igreja, meus irmãos, nestes minutos que nos resta, a abrir a vossa Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito. Um texto para contextualizar com o tema proposto nesta noite. Desde já reconheço as minhas limitações, rogo ao meu favor as orações dos irmãos, para que assim aprove Deus falar conosco nesta noite. Quantos dizem amém, meus irmãos? Tito, capítulo 2, versículo 11, para a nossa meditação, para o nosso deleite espiritual nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Quem trouxe a Bíblia, irmão, abram a Bíblia, ela é o maná, ela é o pão. Ela é aquele que sustenta a alma do crente, revigora a força. E talvez você que chegou cansado, abatido, sem nenhuma esperança, ela vai te saciar e acalentar a tua alma. Tito capítulo 2, versículo 11 está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quantos dizem amém? Queridos irmãos, eu gostaria que todos repetissem após mim: Jesus, a manifestação da graça de Deus. Queridos irmãos, quando nós vamos discorrer sobre a cristologia, que é uma doutrina que reserva um tempo a tratar sobre a vida, o ministério, a obra de Cristo no Calvário, nós vamos encontrar em toda a Bíblia Sagrada as referências apontando Cristo como, por exemplo, como o verbo de Deus, como o pão, como a água, como o caminho, a verdade, a vida. E aqui Paulo vai tratar e vai mostrar Jesus como sendo a manifestação da graça de Deus. O tema proposto pela campanha é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o que, meus irmãos? Pela graça, por meio, não vem de vós, é dom de? Então Cristo é a própria manifestação desta graça que resultou na minha e na sua salvação. E o termo manifestação no grego é o termo epifânio, que quer dizer mostrar a luz, aparecer, tornar-se visível, tornar claramente conhecido ou revelar-se. Aquilo que estava oculto aos homens, Jesus, que é a expressa imagem da pessoa de Deus, veio a este mundo em um tempo, o qual o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. Ele diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir. E remir quem? Aqueles que tinham se tornado pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, quando pecou, desobedeceu a Deus, ficou distante, afastado. A comunhão que o homem tinha com Deus foi rompida, foi manchada, foi quebrada por causa do pecado. Para o homem não havia mais nenhuma esperança, não havia mais uma solução, uma saída. Deus, na eternidade, propôs um escape, e este escape é Jesus de Nazaré. Ainda no Éden, Jesus faz uma promessa ao homem, no capítulo 3, versículo 15, falando sobre a semente da mulher. E todos nós sabemos que desta afirmação até o cumprimento,
há uma história a ser percorrida. E ao longo da história, Deus foi confirmando e ratificando esta promessa da manifestação da graça de Deus. E quando nós vamos discorrer sobre isso, lá em Isaías capítulo 40, versículo 5, vai estar uma expressão que se cumpre em Jesus no capítulo 2, versículo 11. Isaías 40, versículo 5 diz assim: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Observe que ele bota o verbo aí, manifestará, no futuro. E quando chega no capítulo 2 de João, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. E essa expressão é justamente trazer à tona aquilo que estava oculto, aquilo que era desconhecido. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 3, vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da sua pessoa. E Jesus veio justamente para isto. E o próprio texto que ora acabei de ler, para minimizar aqui por causa da hora, o próprio apóstolo Paulo vai responder o sentido de Jesus como a graça de Deus. Qual era a causa, a razão, o propósito de Jesus se manifestar como a graça de Deus. Ele diz no próprio versículo 11, quem tiver Bíblia, deixa a Bíblia aberta, ele vai dizer: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus revelado na pessoa bendita de Jesus foi para trazer salvação aos perdidos. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós fomos alcançados por esta graça. Fomos alvo da graça de Deus. E aqui há um segredo. Quando a gente vai discorrer sobre o sentido original do termo graça, que no grego é charis, que é um conceito humano, mas se nós formos se aprofundar ao verdadeiro significado da graça, isso vai muito mais além do que pode imaginar a nossa mente humana, irmãos. Porque quem de nós poderia com exatidão chegar e dizer: a graça de Deus é isso aqui? Será que dá para os irmãos entender a imensidão, a plenitude, a essência desta graça? Esta graça, ela se humanizou. Aleluia. Porque Deus, desde a antiguidade, quando viu o homem no estado de pecado, o homem não poderia, irmãos, jamais pagar o preço para reatar as alianças, para se reconciliar com Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Esta graça é revelada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por que não dizer na ocasião em que Deus, através de Moisés, ele dá a lei ao povo, mesmo sabendo da incapacidade que o povo tinha em cumprir cabalmente a lei. Tanto é que ele institui o sacrifício como sinal da manifestação da sua graça. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a você que talvez, que teve o privilégio de entrar numa universidade, se formar, e hoje talvez é um doutor, uma professora, um advogado. E isso não é mérito para si, isso é resultado da graça de Deus. Porque você é o que é hoje, por causa da graça que é Jesus. Você só está aqui nesta noite, louvando e bendizendo aquele que é, por causa desta graça. Esta graça nos alcançou naquele dia em que Jesus no madeiro disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Ali a graça de Deus foi ao meu e ao teu encontro.
E você chegou aqui nesta noite. É por isso que eu não consigo entender crente que diz que tem na alma a alegria da salvação e diz assim: eu preciso sentir para dar glória. Você precisa sentir o quê? O que é que você precisa sentir mais? A graça de Deus te alcançou, transformou a sua vida. Talvez você é daquelas pessoas que muita gente apontava e dizia: olha, lá vai ele, lá vai ela. Mas hoje vai ter que reconhecer o que Deus fez com você através da sua graça. Esta graça, irmão, é tão especial que não bastasse ter nos salvado, ela sustenta cada um de nós no exercício da salvação. Ela nos ajuda, ela nos capacita. Muitas das vezes as lutas é tão grande, as provas é tão grande, que quer fazer com que a gente pare no caminho. E a graça de Deus diz: não, vai mais à frente, vai mais à frente. O crente que não entender que necessita da graça de Deus, ele precisa vir aqui e dizer: Senhor, eu te aceito de novo. Você foi salvo pela graça, você respira por causa da graça, você só está aqui por causa da graça. Deixa a graça de Deus envolver o teu ser. Deixa ela mudar. Acaba com esse negócio de dizer: quem manda na minha vida sou eu. Não, quem manda em você é a graça. Esta graça é tão especial que Paulo tinha um espinho na carne. Por 3 vezes ele disse: Senhor, afasta de mim. Não, Paulo, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. Mesmo arrastado, deixa essa graça encher o teu coração nesta noite. É a graça de Deus que nos sustenta, irmãos. Salmo 4, versículo 8. O salmista, quando vai dormir, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí quando ele se acorda, ele escreve o Salmo 3, versículo 5. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso é graça. Você se levantou hoje por causa da graça. É a graça de Deus que inunda a nossa vida. Estamos aqui por causa da graça. Eu não posso parar de falar da graça. Por isso que Paulo disse: olha, Tito, fala, ensina de que Cristo é a graça que foi manifesta para trazer salvação a todos os homens. Mas o homem precisa entender e reconhecer o que Cristo fez na cruz por ele. Por isso que Paulo disse em Efésios capítulo de número 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos. Não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, os homens iam dizer: não, eu estou aqui porque eu estudei, eu me capacitei, eu me instruí. Deixa disso, você está aqui, talvez você estudou, se formou, mas isso é a graça. Isso é a graça. Aleluia. Oh, irmãos, como é bom sentir esta graça envolvendo o nosso ser, a nossa alma, nos dando a garantia, a certeza de que no porvir estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Paulo disse, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. A graça
de Deus, como prova viva do seu amor. Porque às vezes eu fico meditando, irmãos, é como um Deus tão maravilhoso, tão grande, pode ter tanto amado o homem que pecou. O homem que ele criara, pega, coloca no jardim e diz: olha, Adão, tu vai lavrar, tu vai cuidar, tu vai zelar, tu vai viver aqui. Dessa árvore aqui, tu vai comer livremente, mas... olha o mais aí, esse mais, não é com I não, viu? É o sem I, é uma conjunção adversativa. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não vai comer, porque no dia que tu comer, certamente morrerá. Deus disse isso ao homem. E sabe o que é que acontece? O homem peca, desobedece a Deus, se tornou agora alvo do juízo de Deus. Só restava para o homem o juízo. Aí Deus, eu imagino a cena agora, Deus no trono de glória, seu trono na eternidade, dizendo: olha, e Deus agora é pego de surpresa, irmão? Não. Porque Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Por isso que há uma condicional. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, é uma condicional. Quando Deus diz assim: olha, Adão, no dia em que tu comer, certamente. Então há uma condicional. Havia ali a probabilidade de um homem comer, tanto é que ele come. E assim desobedece, restando-lhe agora o juízo. E Deus, quando vai à tardinha falar com o homem, como era de costume, toda tardinha, Deus ir lá conversar com o homem agora, com a culpabilidade em sua consciência, tenta se esvair, se esconder de Deus. Oh, irmãos, nada escapa. Estas câmeras, ela tem um limite até onde ela pode chegar, mas da ótica de Deus, ninguém pode fugir. Está escrito em sua palavra, Provérbio capítulo 15, versículo 3. Os olhos de Deus passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Os olhos de Deus estão a rodear. Deus disse a Jeremias no capítulo 23, versículo 24. Deus disse: olha, Jeremias, esconder-se em alguém em esconderijo que eu, o Senhor, não veja. Está na Bíblia, pode ler, está na Bíblia. É a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Porque não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Adão, Adão, onde é que tu estás, Senhor? Ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu, tentei me esconder. Ô Adão, quem disse a tu que tu estava nu? Por acaso comeste da árvore que eu te disse que não era para comer? O que é que restava para Adão, irmãos? Mas ali a gente já vê a ação da graça, do amor de Deus. Aí Deus diz em Gênesis 3:15 sobre a semente da mulher. Aleluia! Aí ele diz assim: olha, Adão. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: olha, Adão, vou te dar uma oportunidade, Adão. Aleluia. Vou te dar uma oportunidade, Adão. Vai vir aí a semente da mulher. E o tempo vai passando, Deus vai confirmando. Chega no profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. E o mesmo Senhor vos dará um sinal, e que uma virgem conceberá um filho, e vos dará o nome de Emanuel, Deus conosco. Aí chega em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê, irmãos? Cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. A graça se humanizou, veio habitar entre nós. E quando chega no Calvário, é a graça. Ele chega na cruz e diz: Pai, isto é a prova viva do amor de Deus.
Não é mérito nosso. Não é pelas obras. E aqui não quero menosprezar as obras. Porque o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras também é morta. Mas no contexto aqui, isso é para reportar aos irmãos a importância da graça. Se o ser humano não se conscientizasse do quanto ele é dependente desta graça, ele precisa vir aqui e dizer: Senhor, recebe-me como filho teu. A graça de Deus nos deu a condição de sermos chamados filho de Deus. Hoje somos filhos de Deus. Se existe entre nós alguém que ainda não fez sua decisão para o Senhor Jesus Cristo, agora é a oportunidade que você tem da parte de Deus, porque amanhã para nós é incerta. Eu entendo sim, como diz o hino da harpa cristã, o 545, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas para nós, humanamente falando, o amanhã é incerto. O ontem já passou, Deus está te dando agora. A sua decisão tem que ser agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Então Deus te dá hoje a oportunidade de você participar desta graça. Esta graça que salva o mais vil pecador e que transforma a vida dele, que envolve ele, faz dele ou dela um instrumento para ser usado em sua obra. Aqui, ó. Aqui, ó, que todos os domingos sai propagando a manifestação desta graça, testemunhando da graça como os arautos de Deus, falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Como eu não posso perdoar, irmãos? Por que não perdoar se eu fui alcançado pelo perdão de Deus através da sua graça? Eu não consigo aceitar, irmãos. É inadmissível aceitar a ideia de um salvo que não perdoa e que não libera perdão. Porque a graça nos dá esta condição. Se eu, que não era merecedor, recebi desta graça, por que não? Por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha: se eu amo o que me ama, que galardão eu vou ter? Quer prova maior do que essa, irmãos? Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então hoje, meu amigo, minha amiga, que ainda não fez uma decisão para Jesus, ele é a manifestação da graça de Deus. Ele é a revelação plena da pessoa de Deus. É expressa a imagem da sua pessoa. Esta graça, que até então só estava nas Escrituras como escrita, mas se tornou carne e habitou entre nós, para provar o amor que Ele tem por você. E este amor, Ele provou na cruz do Calvário. Para nós, ela é pela graça, mas para Ele custou um alto preço. Fomos salvos pela graça. Nós não pagamos por ela, é de graça. Mas só que Pedro diz que nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você foi comprado. Não foi por prata, não foi pelo dólar, não foi pelo real. Foi pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você quer prova maior de quê? Quando você abre os olhos, porque, irmãos, quando eu vou dormir, eu tenho a consciência que eu vou dormir, mas não sei se vou acordar. Mas quando eu acordo, eu digo: eu acordei, não foi porque eu sou melhor do que A, do que B, do que C, não. Foi a graça. Por isso que eu me alegro e digo como salmista: deitei, dormi e acordei,
Porque o Senhor, foi Ele, não nós. Foi Ele, não nós, que fez povo seu e ovelha do seu pátio. Então nesta noite vem para o Senhor Jesus Cristo, que Ele tem alento para a tua alma, Ele tem guarida para a tua alma. Isso aqui, tudo aqui é passageiro, irmãos. Estamos aqui por um pouco período de tempo. Logo, logo a trombeta vai soar. E os salvos serão arrebatados para estar com o Senhor para todos sempre. Livre de dor, de sofrimento, de perda. Aqui você chora, se entristece, se angustia. Mas vai chegar um momento que você não vai se recordar disso, porque lá só é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então nesta noite, com a orientação do nosso presbítero, onde está a primeira vida que entendeu a pregação do Evangelho de Cristo, de Jesus como a manifestação da graça de Deus? Porque só Ele, somente a graça pode te dar a salvação, te dar a viva esperança de que no porvir você estará com o Senhor. Então vem nesta noite. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para ter a sua vida transformada, para ter o perdão da parte de Deus e o seu nome escrito no livro da vida? Se não tem, que Deus em Cristo continue nos abençoando, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.